a experiência para a gente, já que a gente falou de clube empresa, de como é que foi montar aquele Palmeiras Parmalat. O projeto, quando eu fiz o projeto, que era um projeto de cogestão, Palmeiras e Parmalat junto na gestão do departamento de futebol, até porque na época não existia nenhuma possibilidade de clube empresa, nada disso, então a gente criou um projeto chamado de cogestão, em que a Parmalat geriria o futebol junto com o Palmeiras. O Palmeiras trouxe três vice-presidentes de futebol que abraçaram essa ideia também, que era o Dr. Ticulo, o Serafim e o Strufaldi, que abraçaram a minha ideia de transformar o departamento numa situação mais profissional. E a Parmalat, ela não tinha, no começo, nenhuma visão de lucro com o futebol. Ela queria ter uma visão de imagem. Mas o que aconteceu? Quando eles me chamaram, o Palmeiras estava há 17 anos sem ganhar nada. 17 anos sem ganhar nenhum título. E eu fiz uma análise, até falei para o presidente da Parmalat, eu poderia passar um tempo na Itália, no time do Parma, né, que era da Parmalat também, para mim ver como é que funciona lá, se eu posso trazer para cá algumas coisas. E eu fiquei 15 dias na Itália, analisando um pouquinho o futebol do Parma. Eu cheguei aqui, eu fiz um projeto para 3 anos ganhar um título, 3 anos ganhar um título, já que não estava 17 sem ganhar, né? Mas eu não sabia que o futebol era uma coisa tão maluca, né? Porque o time em 12º lugar no Campeonato Paulista, 17 anos sem ganhar, o time jogando mal. Aí começou aquela história, pintava o muro, Parmalat, a ilusão, volta pro vôlei Brunoro, aquelas coisas de futebol, né? Aí o presidente da Parmalat falou, nós precisamos fazer alguma coisa, cara. Você foi para a Itália e tal. Eu falei, não, me dá um tempinho, eu preciso organizar, mas me dá mais um mês, tal. Ele me amparou nessa hora, e os próprios dirigentes do Palmeiras também, e nós achamos então que começaríamos a montar um time com jogadores vencedores, porque a baixa estima do clube era muito alta. Aí nós contratamos, nesse ano, o Zinho, o Mazinho, o Evair que estava afastado, nós subimos o Evair. O time já tinha o César Sampaio, a gente pegou o Cuca também. Pegamos alguns jogadores que eram vencedores dos seus clubes, para passar essa ideia de time vencedor, não só para perdedor, né? E a gente saiu de 12º para vice-campeão paulista. E aí eu falei para a Parmalat, olha, se a gente em 6 meses, a gente já chegou muito próximo, se a gente puder encaixar os jogadores que estão faltando, eu acho que a gente tem um rendimento muito forte. Aí eu fiz um estudo de jogadores de revelação que tinha no futebol brasileiro. E também trazer mais alguns jogadores que estavam faltando, que eram jovens, mas com muita bagagem, que foi o Antônio Carlos, que jogava no São Paulo, estava lá no Albacete, o Clebão, que estava também lá fora, no clube espanhol, e eu contratei as grandes revelações do futebol brasileiro, que foi Roberto Carlos, o Edilson e o Edmundo, né? Que se incorporaram nesse time mais experiente. Aí veio o Luxemburgo, também era um jovem ambicioso para fazer um trabalho grande, eu fui buscar o Luxemburgo também, e acabou, o projeto começou a crescer, e aí ganhamos um título, né, que daí não era mais ilusão, né, Brunoro podia ficar no futebol, já que ganhou. E aí esse projeto começou a virar um case, né, todo mundo virou uma mídia extraordinária e tal. E a partir daí também nós enxergamos a maneira de negociar melhor os jogadores, né? Mas a gente não vendia os jogadores antes dele ter dado um resultado técnico. Tanto é que o time do Palmeiras ficou 93, 94. Depois nós fizemos a transição e ficou 96, 97. Sempre a gente mantinha o time para poder ter os torcedores escalarem o time, né? Lembrar de escalar, que isso no futebol não existia mais. Isso deu muito certo, eu saí em 97, eu fui para a Fórmula 1,
E deu muito certo, felizmente foi um processo bem legal, e até os clubes adversários, alguns não gostavam muito da gente, mas o próprio Dualib, presidente do Corinthians, quando ele me encontrava, ele falava: Bruno, você me traz um problema, me arruma uma Parmalat pro Corinthians, mas você tem que vir junto, hein? Ele falava. Mas sabe que vocês também causaram um problema com o Ernesto e para mim, que nós éramos jovens. O famoso esquema Parmalat. Naquele período de grandes jogos, em que o nosso Grenal era Grêmio e Palmeiras, né, Ernesto? Claro. A gente tinha que ganhar do esquema Parmalat, o Filipão nos ensinou isso. E aí o esquema Parmalat foi muito engraçado, porque todo mundo começou com esse negócio, e aí quando começaram a achar que eu ia achar ruim quando falavam isso, falaram: não, existe um super esquema. Esquema vencedor, esquema de organização, esquema profissional. Os caras ficavam muito loucos, né? Que nem o Eurico Miranda fez, começou a chamar a Parmalat de leiteria. Eurico. Essa leiteria, um dia eu fui num programa de televisão com ele, esta leiteria, não sei o quê, bababá. E o mediador do programa falou: Bruno, vai ficar muito puto, né? Vai ficar bravo com o negócio aí. Ô, Bruno, você acha de Eurico ficar te chamando de leiteria? Eu falei: mas o que é a Parmalat? É uma empresa de leite, é uma leiteria, né? Não tem problema nenhum, pode chamar. Eu acho que fica até legal, porque é o nome mais antigo de vendedor de leite, das tradições. O Eurico ficou sem graça, cara. Ficou ruim ele chamar de leiteria. E aí, no final do programa... Hoje chamam de CDD, né? Centro de Dados Desportivos, que os clubes fizeram. O Brunor também foi o precursor dessa de pesquisar os jogadores. É isso aí. E aí, até no final do programa, o Eurico veio para mim: você me quebrou, hein, moleque? Você me quebrou, hein, moleque? Então, mas assim, a gente começou a olhar muito as contratações. Naquela época não tinha toda essa parte de informática e tal, e a gente fazia um trabalho de muita análise do jogador, principalmente. Você pode ver, naquela época a Parmalat não comprava de baseada, ela comprava os jogadores. Quando estava saindo um jogador, já contratava um jogador para aquela posição, né? Para aquela posição. Então a gente errava muito pouco, porque o jogador já vinha dentro do esquema tático, que ele já se encaixaria muito fácil, né? E o seu Valdir de Moraes é que ele olhava muitos jogadores para nós também, conversava com os empresários, conversava com os treinadores. O Valdir de Moraes teve um papel muito forte nesse processo também, que a gente começou a contratar realmente por essas situações.